seguinte, até uma provocação. Na sua opinião, você acha que vende mais hoje quem tem melhor produto ou quem domina a narrativa, a influência e percepção? Eu falei aqui que uma das tendências, e pelos comentários de vocês entenderam que hoje a gente vive uma celebração de canais de distribuição. Sim, é o que o mercado chama hoje do omnichannel. É o omnichannel certo? na veia. Não é? Total. Então, a disputa hoje central, certo? É claro, deixa eu fazer um parênteses aqui. Sim. Você precisa vender sentimento e não produto. Sim, que é o neuromarketing. Se você fica no produto, você fica só no tangível. Sim. Normalmente, de 50% a 80% do valor do produto está no intangível. Perfeito. Certo? E ninguém compra produto, as pessoas compram benefícios, né? Experiência, As né? pessoas compram... essa palavra é importante, mas as Experiência. pessoas compram sentimento. Também. Porque elas... Emoções. Emoções. O que Emoções. fideliza é a emoção Sim. que faz. Sim. Agora, E depois a pessoa compra pela emoção e encontra na razão algo para ela justificar. racionaliza isso. Para Exatamente. a compra dela. Agora, vou fechando o parênteses, voltando para a pergunta. Mas hoje, além de estrategicamente você entender que emoção que você está colocando, porque disso depende a sua fidelização, e fidelização é morte ou vida, certo? Sim, com certeza. Como você tem o omnichannel para disputar, entra o que está bem falado por todo mundo, ao tal do CX. Customer Experience. CX, né? Ou Customer Experience. Exatamente. A experiência do consumidor. Então, o que é o mais importante hoje? Continua sendo o sentimento que você consegue comunicar e provocar e inserir lá dentro do inconsciente da pessoa. Sim, agora, aí entra a marca, inclusive, para que né? você... uma das... Sim. Se eu vou falar de branding aqui, você vai precisar dar 3 horas. Próximo episódio. Exato, branding. Você entenda o seguinte, que para você poder estabelecer o relacionamento, você precisa chegar no consumidor. Claro. E para chegar no consumidor, você precisa, nessas vários locais dos canais, você precisa ter uma excelência na experiência do consumidor. Do contrário, certeza. ele nem consome. Entendeu? Verdade. Inclusive, essa grande oportunidade que antes você não podia fazer. Hoje, para montar uma loja, eu abro uma loja na Shopee, faço, né? Vou buscar meus fornecedores aqui. Com investimento de 1% do que era necessário anteriormente, eu consigo montar o meu primeiro e começar. Depois, se ele vai escalar, não vai. Né? Justo. Sim. Mas o ambiente digital te permite isso, mas você, se não der uma experiência boa para o consumidor. Sim. Ele larga aquele negócio e ele não quer saber. E É. como é que o varejo vai sobreviver a tudo isso? Ele precisa igualar, melhorar, ser a excelência na experiência do cliente, para que o cliente continue fazendo questão de, nos hábitos dele, frequentar aquele ambiente de varejo. Disso eu acho que nós estamos questão conversando. da experiência do cliente, né? Eu sou uma profissional de CX há anos já. E assim, e uma coisa, às vezes a gente tem que desmistificar também, porque experiência do cliente não precisa ser nada complicado. Você pode ter coisas simples, coisas que às vezes são básicas, como você oferecer um mínimo necessário para as boas condições da compra, da venda, né, da recepção do cliente, todas as coisas que às vezes aparentemente são simples, mas que contam numa experiência e que às vezes eu vejo que muito varejista, seja em que canal for, deixa a desejar. Por exemplo, uma coisa simples, CRM, né? O Magalu, por exemplo. O Magalu é um case que foi estudado em Harvard, que eles foram muito felizes em implantar o Omnichannel. Então, se você vai na loja da Magalu, você pode fazer uma pesquisa. Essa mesma pesquisa vai estar registrada no computador e eu posso ligar lá na Magalu e eles vão me dizer, a senhora esteve na loja em tal dia perguntando sobre tal produto. Comprou ou não comprou esse produto? Veja, o sistema é inteligente a ponto de não fazer com que o consumidor precise repetir a experiência dele, repetir a pergunta dele, que é uma coisa super desagradável. Então, assim,
São pequenos investimentos que fazem grandes diferenças, né? Agora, quem não pode investir em sistemas, investe em outras coisas para melhorar essa experiência que você está falando, né? Treina o seu pessoal, faz um trabalho mais assim, voltado para as pessoas, né? Mas o número de empresas que ainda não compreendeu. Isso é grande. É. Infelizmente é grande. Exatamente. É grande. E depois não fecha, né? Não fecha o negócio, Quando o negócio fideliza, não vai. Né? Quando não. você falou, né? Que você falou, a fidelização é o que ganha o jogo. Eu concordo plenamente. E na própria parte de vendas. Quer dizer, o cara faz um monte de lead para na hora da conversão não ter nada. Não tem nada. Entra no funil aqui em cima um monte de lead, aí vai lá embaixo, não sobra ninguém. Porque não qualificou. Exatamente. Né? E perde cliente por falta de não valorizar a experiência do cara, etc. Né?